Boa tarde, meus irmãos. Queremos agradecer a atenção de todos em dispor o seu tempo para estudarmos juntos a palavra de Deus. Antes de estudarmos, eu quero convidá-los a orar e eu queria pedir, por favor, intercedam por uma criança. É o pequeno Davi, é filho de um casal da igreja, Bruno e Keila. O Davizinho nasceu com uma dificuldade respiratória, ele está na UTI, está entubadinho, é um recém-nascido. Aí, clame a Deus. O Senhor é glorificado em todas as situações, quer na vida, quer na partida. Mas eu queria te pedir para orar junto comigo, que Deus se agrade em fazer do Davizinho um testemunho vivo de que Ele é o Deus que cura e o Deus que preserva a vida. Deus não tem obrigação de fazer, que Ele, na sua bondade, na sua graça, se agrade em fazer dessa forma. Aí vamos orar, falar com Deus aqui? Pai, nós agradecemos pelo privilégio de pertencer ao Senhor, de saber que o Senhor é o Deus que cuida de nós. Senhor, nós queremos pedir para que venha nos assistir no meio das nossas lutas e das nossas angústias. E Pai, de uma maneira especial, nós queremos nos identificar com a luta e com a angústia desse casal tão precioso para nós, do Bruno e da Keila. Queremos clamar a Ti, ó Deus, para que o Senhor seja com o pequeno Davi. Senhor, o Senhor é sempre Deus, o Senhor é sempre bom. Tudo que o Senhor faz é sempre maravilhosamente bem. Senhor, nós pedimos para que o Senhor, por bondade, se agrade em glorificar-se, preservando a vida do pequeno Davi. Senhor, eu te suplico para que o Senhor se agrade em glorificar-se, trazendo cura completa sobre ele. Por manifestação de bondade, Pai, por uma expressão do teu cuidado na vida de Bruno e de Keila. Ó Senhor, faz assim. Como disse Paulo, não permita que sobre nós venha dor sobre dor. Por tua bondade eu te peço, ó Deus, conforta o coração daquela família tão preciosa a nós. Seja com o nosso tempo aqui agora, fala aos nossos corações. Em nome de Cristo eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando sobre as dispensações, sobre a visão que nós temos no estudo da Bíblia a partir das dispensações. Nós estamos apenas arranhando a ponta do iceberg. Tivemos uma visão panorâmica já das 6 primeiras dispensações: inocência, consciência, governo humano, promessas ou patriarca, lei e igreja. Antes de falarmos da última dispensações que nós cremos, eu queria trazer uma palavra rápida sobre como nós, dispensacionalistas, enxergamos a tribulação. Veja, quando nós falamos desse estudo bíblico numa ótica dispensacionalista, nós estamos dizendo que entendemos a Bíblia literalmente dentro do seu contexto. Nós não espiritualizamos a Bíblia. O que foi escrito é assim que nós entendemos dentro do seu contexto. Nós entendemos que há uma clara distinção entre igreja e Israel. Basicamente, são essas duas características do dispensacionalismo. Se são 7 dispensações, se são 3, se são 2, varia de visão para visão. Mas, principalmente, é essa ótica, interpretação literal das Escrituras e também distinção entre Israel e igreja. Eu creio em 7 dispensações e vendo os estudos que a gente trouxe aqui, você vai percebendo por que eu creio dessa forma. Mas hoje, eu queria falar desse período chamado tribulação. Como é que nós, dispensacionalistas, entendemos? Aí eu queria só falar de uma maneira muito breve algumas coisas que para nós são muito claras e são muito distintas. Em primeiro lugar, nós entendemos que há uma clara distinção entre Israel e a igreja. E na tribulação, essa distinção vai ficar mais nítida, porque nós entendemos que a igreja terá sido arrebatada. E que na tribulação haverá um pacto do anticristo com os judeus. Então nós cremos assim. Por que nós cremos dessa maneira? Que na tribulação haverá um pacto entre o anticristo e os judeus. Abre sua Bíblia, por favor, em Daniel capítulo 9. Daniel 9, no verso 24, depois de Daniel orar, vem o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel vai trazer a revelação do que acontecerá no futuro. E nessa revelação, o anjo diz assim no verso 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, 70 semanas determinadas sobre qual povo?
o povo de Daniel. Daniel, ele é o quê? Ele é judeu, ele é de Israel. Então, 70 semanas estavam determinadas sobre Israel, sobre os judeus. Continua lendo. Sobre a tua santa cidade. Qual é a cidade? Jerusalém. Daniel se ajoelhou para orar, ele se ajoelhou virado para Jerusalém. Então, as semanas proféticas, elas estão determinadas sobre o povo de Israel, sobre o povo de Daniel, sobre a santa cidade, que é Jerusalém. E diz aqui, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Percebe aí que é tudo questão judaica, que é tudo questão israelita? Aí, se você observar o verso 27, no verso 27 diz assim, e ele firmará aliança com muitos. Olha o que está sendo dito, que haveria uma aliança do anticristo com muitos, e essa aliança seria de uma semana. Então, o verso 24 fala de 70 semanas sobre o povo de Israel. E dessas 70 semanas, haveria uma aliança durante uma semana. Essa semana aí é de anos, daqui a pouco a gente vai perceber isso. Aí, meus irmãos, o que a Bíblia está nos ensinando? Está nos ensinando que as semanas proféticas eram sobre o povo de Israel. E que na última semana haveria uma aliança de Israel com o anticristo. Para ficar ainda mais claro, observemos alguns outros pontos que são importantes para nós entendermos acerca disso. Veja como é que Israel estará em evidência na tribulação. Abre, por favor, em Apocalipse 7. Apocalipse 7, contexto tribulacional. Apocalipse 7 vai falar dos 144 mil. Diz assim no versículo 1. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Verso 3. Dizendo, não danifiqueis nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Quem são esses servos? Verso 4 fala, ouviu o número dos selados, e eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, na tribulação, mais uma vez, mostrando o povo de Israel em evidência. Haverá um pacto, e esse pacto será especificamente com o povo judeu. Desse povo judeu, o Senhor inicialmente separará 144 mil, que são os escolhidos para pregar o evangelho na tribulação. O que a gente está percebendo? Como é que Israel está em evidência na tribulação. Meus irmãos, abram de novo, no capítulo 12, nós vamos perceber mais uma vez a evidência de Israel na tribulação. Diz assim, 12, verso 1. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa mulher tem a lua, o sol e quantas estrelas? 12. Quem é essa mulher? Meus irmãos, essa mulher é Israel. Lembra quando José tem um sonho e ele vai contar esse sonho ao seu pai e aos seus irmãos? Ele vai dizer que ele sonhou com o sol, com a lua e com 11 estrelas se inclinando diante dele. E quando Jacó ouve esse sonho, Jacó repreende José. Jacó está dizendo, olha, você está dizendo que eu, o sol, sua mãe, a lua, seus 11 irmãos, estrelas, nos curvaremos diante de você? Jacó, na hora, interpreta o sonho. Jacó entende que o sol, a lua e as 11 estrelas representavam toda aquela família que formaria o povo de Israel. O que a gente vai percebendo? Que a Bíblia nos mostra que na tribulação o povo de Israel estará em evidência. Aí, meus irmãos, algumas pessoas vão querer espiritualizar esses textos. Vão querer dizer que os 144 mil
das tribos de Israel é apenas uma figura, um símbolo. Mas como eu falei para vocês, o dispensacionalismo interpreta a Bíblia literalmente dentro do seu contexto. Aqui, mais uma vez, vão querer dizer que essa mulher representa a igreja. Meus irmãos, já que Jacó, lá em Gênesis, interpretou que era a família de Israel, como é que nós vamos dizer que é a igreja? Apenas porque a gente quer? Não, nós interpretamos a Bíblia literalmente dentro do seu contexto. Observe aqui um pouquinho abaixo, verso 5. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Está dizendo que essa mulher, que tem o sol, que tem a lua, que tem as 12 estrelas debaixo dos seus pés, está dizendo que ela deu à luz a um varão. Esse varão vai reinar sobre a terra. E esse varão foi arrebatado até Deus. Está claro que esse varão é Jesus Cristo, ninguém discorda disso. Essa mulher deu à luz a Jesus Cristo. A Igreja Católica vai dizer que é Maria. O reformado, que espiritualiza o texto, vai dizer que essa mulher é a igreja. Mas, meus irmãos, o texto bíblico, confirmado por Gênesis, vai ser identificado como Israel. Foi Israel, a partir de Israel, que veio Jesus Cristo. Aí o que a gente vai enfatizar? Que nós entendemos que Israel realmente terá uma função preponderante na tribulação. Hoje, Israel está num período de rejeição, mas na tribulação, Deus voltará a tratar com o povo judeu. E isso será necessário para que haja a sua conversão. Meus irmãos, a tribulação na Bíblia é chamada angústia de Jacó. Para que haja a sua conversão, Israel precisará passar por essa tribulação. Dê uma olhada comigo, por favor, em Jeremias capítulo 30, dos versos 4 até o verso 9. Diz assim: E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Está muito claro que é sobre Israel e Judá. Porque assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem pode dar à luz. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como se estivesse dando à luz? E porque se tornaram pálidos todos os rostos? Está falando que vai ter uma angústia tão grande que os homens vão demonstrar como se estivesse dando à luz, de tanta dor que teriam, tanta angústia. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É o tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Precisa haver essa angústia para que Israel se converta. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo sobre o seu pescoço, quebrarei os teus grilhões, e nunca mais se servirão deles os estrangeiros, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Então está dizendo que Jacó passará por uma angústia tão grande, que nessa angústia ele será salvo por Deus. E a partir daquele momento, nunca mais Israel servirá a povo nenhum. Israel servirá apenas a Deus. Percebe que essa profecia ainda não se cumpriu? Percebe que ainda está por vir a angústia de Jacó? Esse período tão difícil, onde os homens terão os rostos pálidos e agirão como se estivesse dando parto? Meus irmãos, depois desse período, Israel será salvo. E a partir daí, nunca mais servirá povo nenhum. Servirá apenas a Deus. Nós entendemos a Bíblia de uma forma literal. Nós acreditamos que isso ainda vai acontecer, porque na história nunca aconteceu ainda. Meus irmãos, observe, por favor, também Zacarias, capítulo 12. Por que nós cremos que Israel vai se converter na tribulação? Diz assim, Zacarias 12, a partir do verso 10. Mas sobre a casa de Davi
e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megido. Meus irmãos, aqui está dizendo que Israel olhará para o Senhor e chorará por tê-lo traspassado. Observe mais uma vez como é que diz o texto. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem traspassaram. Meus irmãos, não é verdade que os judeus traspassaram Jesus Cristo? E está dizendo que na tribulação derramará sobre os judeus o espírito de graça. Eles olharão para o Senhor, a quem traspassaram. Eles vão se arrepender. Observe o finalzinho do versículo 11. No vale de Megido, Armagedon. Vale de Megido, em grego, quer dizer Armagedon. Meus irmãos, é a Bíblia fazendo uma promessa. Esse texto aqui em Zacarias não teve cumprimento ainda. Mas eu vou insistir. Por que que nós, nessa visão dispensacional, entendemos que Israel vai se converter? Lembra que Jesus Cristo disse: nunca mais me vereis até o dia em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor? Na tribulação, Israel passará por uma angústia tão grande. Israel chegará no momento de quase ser aniquilado. E a única escapatória de Israel será Jesus Cristo. Quando Cristo vier, então eles vão se arrepender, eles vão se converter. Terminando aqui esse ponto, observe, por favor, Romanos capítulo 11, versos 25 a 27, que também estão prometendo a conversão de Israel, a salvação de Israel. 11 a partir do verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, ou esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Israel está no período de rejeição, para que nesse período nós, gentios, venhamos a crer. Mas diz assim: e assim todo Israel será salvo. Depois desse período da plenitude dos gentios, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Percebe o livro de Romanos também prometendo isso? Então, na visão dispensacional, que é uma visão que procura interpretar a Bíblia literalmente dentro do seu contexto, mostra que na tribulação, Israel terá uma função preponderante. Nessa função preponderante, passará por uma angústia tão grande que é nessa angústia que virá se converter. Um segundo ponto do dispensacionalismo. Por que que nós cremos que o templo de Jerusalém será reconstruído? Por que que nós acreditamos nisso? Meus irmãos, por que que nós dispensacionalistas, nós falamos, olha, lá naquele local onde havia o templo de Salomão, o templo será reconstruído? É porque nós entendemos a Bíblia de uma maneira literal. Nós acreditamos que o que está escrito, se não aconteceu, vai acontecer literalmente. Observe, por favor, o que que nós temos aqui como ensino bíblico. Abre em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Diz assim: ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Está dizendo que o anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, ele vai ter a blasfêmia, a soberba de querer se assentar como Deus, recebendo adoração. Aonde?
O texto fala, no templo de Deus. Meus irmãos, onde é que estava o templo de Deus quando Paulo escreveu esse texto? Quando Paulo escreveu, qual era a compreensão que se tinha do templo de Deus? Não é esse templo que nós construímos como igreja local para nos reunirmos. Não é este. O templo que nós construímos, ele realmente é consagrado a Deus. Mas o templo de Deus na linguagem bíblica, o templo de Deus na época de Paulo, o templo de Deus era aquele que estava em Jerusalém. Então o anticristo, ele virá com uma manifestação de soberba. E nessa soberba, ele vai querer estar no templo de Deus recebendo adoração. Jesus Cristo havia falado isso. Abre em João capítulo 5, verso 43. João 5, verso 43, diz assim: Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Outro virá em seu próprio nome, e a esse recebereis. O anticristo, quando vier, vai fazer um pacto com os judeus. Os judeus vão receber o anticristo como se fosse o Messias. E nesse pacto, o que vai acontecer? Na metade da semana, ele vai romper o pacto. Ele vai começar a exigir adoração. Observe mais uma vez, lá em Daniel capítulo 9, verso 27. Ele firmará com muitos por uma semana uma aliança. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre as asas das abominações virá o assolador. Percebe? Asas de abominação. O anticristo lá no templo, querendo receber adoração como se fosse Deus. Ele vai cessar o sacrifício. Ele vai dizer, olha, a partir de hoje não é para sacrificar para divindade nenhuma, apenas para mim. E aí os judeus vão dizer, mas nós só sacrificamos para Yahvé. Ele vai dizer, Yahvé sou eu. Eu estou no lugar de Yahvé. Vocês só devem sacrificar se for para mim. Ele lá no templo, querendo receber adoração. É isso que a Bíblia vai nos ensinando. Por isso que nós acreditamos que haverá reconstrução do templo. Esse texto de 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 é muito claro. Mas, meus irmãos, me permitam ir adiante. Por que nós cremos que a tribulação será um período de 7 anos? Você viu aí falando sobre uma semana. Semana de 7. Então, essa expressão 70 semanas do verso 24 de Daniel 9 é 70 setes. E aí, quando fala uma semana, está dizendo 7. É semana de anos. Você, observando o contexto ali de Daniel 9, 24 a 27, você vai percebendo que é uma semana de anos, não uma semana de dias. Mas para ficar ainda mais confirmado, observe como é que é assim que o texto vai colocando. Me acompanha, por favor, em algumas passagens que são muito fáceis de se entender. Observe, por favor, Apocalipse 11, versículo 3. Diz assim: Darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias. Meus irmãos, lembra que na metade da semana, ele vai romper a aliança? O que são 1260 dias? Naquela época, o calendário não era o calendário gregoriano, que a gente tem de 1500 para cá. Naquela época, era um calendário lunar e não solar. O calendário lunar, ele tem 12 meses de 30 dias. O calendário solar tem 365 dias. Então, pense um calendário lunar. 12 meses de 30 dias. Dá 360 dias. Não é isso mesmo? 12 vezes 30, 360 dias. Quanto é que vai dar 1260 dias? Exatamente a metade. Então, vai dar exatamente 3 anos e meio. Você calcula 42 meses por 30. Vai dar especificamente 1260 dias. Pega a sua calculadora e faz esse cálculo. 42 meses vezes 30. Porque naquela época, cada mês era de 30 dias. Por que 42 meses? Porque 3 anos dá 36 meses.
Mas como são 3 anos e meio, 42 meses. 42 meses vezes 30 dias vai dar especificamente o que o texto aqui está dizendo. 1.260 dias. Essa afirmação ela é repetida no capítulo 12, versículo 6. Capítulo 12, versículo 6 diz de novo: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. Quer dizer, 42 meses vezes 30 dias. E aí você vai dizer, pastor, mas olha, é tão claro assim? Para ficar mais claro ainda, olha o capítulo 13, versículo 5. Diz assim: Foi-lhe dado uma boca para proferir coisas blasfêmias, proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Quer dizer, no que rompe aquela aliança, na metade da semana, então no que rompeu a aliança, ele começa a proferir blasfêmias. No que rompe a aliança, ele quer entrar no templo e receber a adoração. É o abominável das desolações. E será por quanto tempo? 42 meses. 42 meses, 3 anos e meio. Percebe aí, meu irmão, por que nós queremos numa tribulação de 7 anos? Aí, meus irmãos, tem uma outra expressão na Bíblia que está tanto em Daniel quanto em Apocalipse. Apocalipse 12, 14, diz assim: Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. O que é um tempo? Tempos, metade de um tempo. Um tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos. Aí nós temos 3 tempos, 3 anos. Metade de um tempo, 6 meses. Percebe aí? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. 3 anos e meio. Aí a Bíblia vai nos levando a perceber isso. E qual é o ponto que nós colocamos? Que nós interpretamos a Bíblia literalmente dentro do seu contexto. E faz sentido. Foi assim que eles escreveram. Foi assim que as profecias passadas se cumpriram. A Bíblia fala que uma virgem conceberia e uma virgem concebeu. Foi literal. Porque nós entendemos que as profecias passadas se cumpriram literalmente, nós entendemos que as profecias futuras vão se cumprir literalmente. Nós interpretamos a Bíblia literalmente dentro do seu contexto. E aí, meus irmãos, caminhando para o final, uma última visão dessa ótica dispensacional que é muito importante. Como é que nós entendemos a marca da besta? Como é que nós entendemos a marca da besta? Abre aí de novo no capítulo 13. A partir do verso 14, diz assim: E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem, a besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Eis aqui, meus irmãos, a marca da besta. Observe que no contexto tem a primeira besta, que é o anticristo. Tem a segunda besta, que é o falso profeta. O falso profeta vai levar as nações a fazerem uma imagem da besta. Veja aí que é o que o texto está dizendo no verso 14. O falso profeta vai levar as nações a fazer uma imagem da besta. E essa imagem vai ter espírito, vai ter fôlego. Ora, aqui eu vou entrar um pouco no campo da conjectura, mas é uma conjectura lógica. Meus irmãos, naquela época as pessoas olhariam para isso e veriam apenas uma questão espiritual, sobrenatural, porque eles não tinham os conceitos tecnológicos que nós temos hoje. Essa imagem da besta é aquilo que hoje a gente chama de inteligência artificial.
A inteligência artificial é uma coisa que os homens fizeram. Aqui está dizendo que o falso profeta vai levar as nações a fazerem um tipo de inteligência artificial para servir a besta. Essa inteligência artificial vai conseguir monitorar toda a humanidade para ver quem adora a besta ou quem não adora a besta. E essa inteligência artificial vai colocar uma obrigatoriedade, que aqui é chamada a marca da besta. Mas, meus irmãos, observe aqui, no finalzinho, no verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome, ou o número do seu nome. É uma dessas três coisas. O sinal, a marca, né? O nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui, o que nós podemos dizer com certeza? Com certeza. O que é a marca, o que é o nome, o que é o número, nós não podemos fazer afirmação. Mas que essa marca é literal, isso nós podemos fazer. Meus irmãos, aqui está dizendo que sem isso, as pessoas não poderão comprar e nem vender. Veja se a inteligência artificial já não está associada com isso. Vamos pensar aqui em algumas coisas. Nós já temos uma coisa que se chama, você vai no seu banco, você pode colocar ali a sua digital ou o seu reconhecimento facial. E pela sua digital ou pelo seu reconhecimento facial, você faz as suas transações bancárias. Mais perto ainda, hoje com o nosso celular. Com o nosso celular, nós podemos, com a nossa digital ou com o nosso reconhecimento facial. O que eu estou dizendo? Que isso já é a marca da besta? Não. Eu estou dizendo que a inteligência artificial já é uma tecnologia para que isso aconteça literalmente. E olha, aqui está dizendo que essas coisas são para fins mercantis, para comprar ou para vender. Onde é que existe essa inteligência artificial hoje? Exatamente nos meios mercantis, onde você compra ou onde você vende. E meus irmãos, algo bem nítido. Nós hoje estamos passando por um momento de pandemia ou de pós-pandemia. E uma das preocupações dos governos é criar um tipo de passaporte de vacina. Esse passaporte de vacina é para que você possa viajar. Aqui no nosso estado, na Bahia, nós já temos aí uma obrigação por parte do governo que sem esse passaporte de vacina, você já não pode fazer alguns serviços públicos. Por exemplo, se você quiser tirar a habilitação. Se você não tiver a comprovação da vacina, você não vai poder fazer a autoescola. Você não vai poder ir nos órgãos públicos para fazer os exames. O que nós estamos vendo? Que isso é a marca da besta? Não. Eu só estou dizendo que a marca da besta vai se cumprir literalmente, porque o cenário, cada vez mais, está nítido diante de nós. Essa questão da vacina, não vou dizer os governos já intencionando isso, mas eu vou dizer o espírito da iniquidade. O espírito da iniquidade já preparando tudo para que isso aconteça. Assim como hoje está começando a surgir um passaporte obrigatório de vacina, no futuro e o futuro próximo, haverá uma obrigatoriedade para se receber uma marca, receber um número ou receber um nome. E sem essa marca, esse número ou esse nome, as pessoas não poderão comprar e nem poderão vender. Agora, meus irmãos, veja, a vacina não é a marca da besta ainda. Não é. Algumas pessoas, assim, às vezes, infelizmente, se deixam levar por um pouco de sensacionalismo e já querem dizer que a vacina é a marca da besta. Não é. É um cenário sendo armado para que quando surgir a marca da besta, as pessoas não achem que é algo absurdo. Veja, para que quando surgir, as pessoas não achem que é algo absurdo. Agora, tem algo sobre a marca da besta que precisa ficar claro. Ninguém vai receber a marca da besta inocentemente. Ninguém vai receber a marca da besta sem saber que era a marca da besta. Então, hoje, a pessoa pode se vacinar não porque ela quer se rebelar contra Deus. Vacina não é rebeldia contra Deus. A pessoa, de repente, quer se vacinar não é porque ela apoia esse governo ou aquele governo. Não tem nada a ver com isso hoje. Quando surgir a marca da besta, as pessoas vão receber esse sinal
conscientemente. Eles realmente estarão em aliança, estarão submissos, estarão comprometidos com o anticristo, sabendo que ele é o blasfemo. Aí, meus irmãos, aqui para nós fica duas certezas. Duas certezas. A primeira é que ninguém vai receber sem saber, porque no versículo 14 do capítulo 13, vai dar até uma promessa. Leemos bem essa promessa aí, capítulo 13, só para a gente perceber como é que não será algo que as pessoas vão receber sem saber. Capítulo 13 diz assim, desculpe, não é o capítulo 13, é o capítulo 14. Capítulo 14, versículo 12 diz assim, a partir do verso 11, só para você entender que está falando da marca. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então está falando que quem receber o sinal realmente está sendo rejeitado. No verso 12 fala, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então vai ter uma diferença entre os que recebem a marca da besta e aqueles que perseveram, a perseverança dos santos. E essa perseverança está aqui no verso 13. Ouvi uma voz que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Descanso das suas fadigas, as suas obras os acompanham. Então esses perseverarão até mesmo diante da morte. Eu não vou receber a marca da besta. Eu não compro, eu não vendo, eu vou ser perseguido, eu vou ser morto. Mas eu não recebo a marca da besta. Vai ser algo consciente. E, meus irmãos, aqui, uma esperança, uma certeza que eu, como dispensacionalista, tenho. Eu estarei sendo arrebatado antes que isso aconteça. Eu creio, sinceramente, que a igreja de Jesus Cristo vai ser arrebatada antes da tribulação. Essa é a esperança que eu tenho como quem estuda a Bíblia nessa visão dispensacional. Jesus Cristo disse que será como foram nos dias de Noé. Nos dias de Noé, as pessoas viviam daquela maneira. Noé entra na arca. Primeiro Noé entra na arca, depois vem o dilúvio. Primeiro o salvo é tirado, depois o juízo é posto. A Bíblia fala que será como nos dias de Ló, Jesus Cristo falando mais uma vez. As pessoas vivendo de uma forma ímpia. Primeiro Ló é tirado, e só depois que Ló é tirado é que o juízo é derramado. Eu creio que será assim também. Primeiro a igreja de Jesus Cristo será tirada. E só depois que a igreja for tirada é que o juízo será derramado. Meus irmãos, essa é a nossa visão dispensacional. É assim que um dispensacionalista vai enxergar a tribulação. O objetivo hoje foi só ter um panorama, uma perspectiva de como seria a tribulação nessa nossa ótica. Mais para frente continuaremos dando estudo, dando lições nesse sentido. Espero poder estar sendo de bênção para cada um dos irmãos. Encerro aqui agora com uma palavra de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, porque ela nos ensina, ela nos orienta e ela nos dá uma perspectiva de futuro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor zela pela tua palavra para cumprir. Pai amado, peço a ti para que esteja fortalecendo a nossa fé, fortalecendo o nosso ânimo e nos ajudando a ser fiéis, a sermos firmes naquilo que o Senhor nos ensina. Suplico a ti mais uma vez a tua misericórdia, a tua graça sobre Bruno, sobre Keila, sobre o pequeno Davizinho, Pai. Cura aquele menino, preserva a sua vida, Senhor. Agrada-te por tua bondade de glorificar-se dessa maneira. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém e amém. Termino dizendo que amanhã à noite teremos a nossa Assembleia Administrativa. Quem quiser dar profissão de fé para batismo, pedir carta para a nossa igreja, é o momento que nós temos. Aqueles que quiserem estar presentes, por favor, estejam. Um carinhoso abraço a todos.